Bem-vindo ao Pod Doctor. Eu sou o Frederico Novelino Bom dia, sou Denise Paiva. e hoje falaremos sobre cirurgia plástica pós-bariátrica. Denise, você fez cirurgia há quanto tempo? 8 anos. E como é que foi essa experiência sua? Me conta mais ou menos como é que você procurou, qual foi a necessidade. Fiz a bariátrica e senti necessidade, né, de fazer o abdômen em primeiro lugar. Mas me fala sobre a bariátrica. A Sim. bariátrica. Até que eu me saí bem. Eu achei que eu iria sofrer muito, Mas qual mas foi a necessidade? Você tinha alguma nesse- situação de comorbidade, de... tinha diabetes, hipertensão, aí dor no joelho, me sentia também a autoestima lá embaixo e eu senti uma necessidade muito grande, até pela saúde, né? Como é que foi essa experiência? Você teve... Que a bariátrica ela tem é um processo muito longo comparado com a medicina comum, a cirurgia comum, que é mais imediatista. A pessoa passa por reuniões, passa por avaliações. Como é que foi isso? Me conta mais ou menos. Sim, eu tive que passar por 2 reuniões e uma palestra onde explicava tudo, né? E essa palestra tinha o quê? Tinha várias pessoas? Muitas, sim, as pessoas que estavam ali. Eu achava até que era besteira, mas foi bem importante, sabe? A gente começa a tirar dúvidas, né? Às vezes não precisa nem perguntar e a palestra já esclarece tudo. E eu me senti bem preparada. Fui trabalhando a cabeça também, né? Psicológico. Sim. Passei também, né? Passou numa avaliação psicológica também. Passei. Quantas sessões? Uma só. Uma só. No meu caso, Foi uma. apenas avaliação. Isso. No meu Sim. caso, Em outros especialistas também. também. Quem foram esses especialistas? Quem fora... Cardiologista, endocrinologista. Mais o quê? Nutricionista? Nutricionista. Quem te viu mais vezes? Quem me viu mais vezes foi a nutricionista. E o nutricionista. E você conseguiu mudar alguma coisa antes da cirurgia? Consegui, porque eu fui preparando bem a minha cabeça. Eu conheço pessoas que têm dificuldade até hoje, entendeu? E que não estavam preparadas psicologicamente. E eu, tipo assim, da noite pro dia eu mudei a minha vida. Consegui, né? Achei até que iria sofrer mais, mas E você hoje não tem mais diabetes nem hipertensão? não mais, não tomo remédio para isso. Entendi. Sim, eu acho que a bariátrica ela é um procedimento que é bastante interessante exatamente para isso, para alterar essas comorbidades que as pessoas têm. Só que, ao mesmo tempo que a gente está preocupado com doença, a gente vê outras pessoas que estão apenas pensando em tratar uma obesidade que às vezes não é mórbida, que não é exagerada. E Sim, aí as pessoas elas chegam a engordar para entrar em critérios de bariátrica. Você já sim, viu isso? já. Eu conheço pessoas que falam que querem fazer bariátrica sem ter obesidade mórbida, né? Eu digo, não, mas você não tem necessidade disso, entendeu? E tem pessoas que querem, que acham que a bariátrica também é a solução para todos os problemas, e não é. É o que o médico explica pra gente, é uma ferramenta, né? Ferramenta, você perde lá o teu peso e tem que continuar, né? Continuar. Mudando os hábitos para que aquilo Isso, perdure. exatamente. Qual é o hábito mais difícil de mudar? Olha, no meu caso, para mim é exercício físico, não consigo. Não consigo até hoje. É alimentação, até que só na primeira semana que eu evitava, eu pedia para as pessoas não comerem perto de mim. Mas depois de uma semana, falei, não, tem que me acostumar com isso aqui. Então, fui levando de boa. Mas Entendi. conheço pessoas que não conseguem. Entendi. E quanto tempo você estabilizou seu peso e foi liberada para fazer cirurgias plásticas? Olha, eu tinha 1 ano e meio para atingir a minha meta, com 9 meses eu consegui, e com 1 ano eu fiz a cirurgia plástica. Com um ano. Isso. Você já viu pessoas que procuram até a cirurgia plástica antes de um ano, né? Sim, Com 6 meses, menos sim. até, as pessoas já estão ansiosas, querendo descobrir o que elas vão fazer. É, a ansiedade E aí mesmo. começa uma série
uma peregrinação por vários cirurgiões para descobrir, e aí, quem que eu escolho? Eu queria conhecer o cirurgião, eu queria ver como é que é. Sim. Você percebe isso? Sim, com certeza. Você acha que isso funciona? Eu acho que de uma certa forma, sim. As pessoas começam a pesquisar e tem Mas indicações. se você for lá em 5 cirurgiões e cada um tem um papo completamente diferente do outro, como é que você escolhe? Exatamente assim que eu escolhi. Você foi a quantos? Eu fui a três. 3. Três. Aí escolhi E como é você. que você tem, qual é o critério para escolher? Já que a pessoa escutou diversos Sim. argumentos e vantagens e um foi mais agradável, menos agradável. Como é que isso é levado em Então, consideração? para mim, o que me conquistou foi a sinceridade. Porque assim, você faz a bariátrica, você sonha com a plástica e você cria ilusões na cabeça, né? Você Sim, começa a sonhar. Aquilo é um sonho mesmo. sim. Mas e os outros 2 cirurgiões? Eles propuseram alguns sonhos? Que às vezes propõem. Sim, sim, tipo assim, às vezes você vai num lugar querendo ouvir aquilo que você imaginava. E quando você não ouve, normalmente é um balde de água fria. Sim. Mas foi aí que você me prendeu, pela sinceridade, entendeu? As outras pessoas gastaram tempo suficiente para te explicar? Sim, até gastaram, mas assim, só mostrando o lado bom. Sim. Só Zero mostrando. de, Sim, só de mostrando o lado bom. inconvenientes, complicações, limitações. Zero. Certo, Zero. entendeu? Com certeza. E eu acho que a sinceridade é tudo, né? Eu não tô ali para criar também ilusões, né? Expectativa sim, mas pé no chão, né? Sim. Tem que ter o pé no chão, né? E você fez quantas cirurgias? Eu depois da bariátrica, Sim. fiz duas, né? Três, né? Fiz a vesícula primeiro, não é cirurgia plástica, mas fiz o abdômen e fiz a mama. É comum operar vesícula também, né? É, Muito bariátrico acaba depois operando a vesícula, depois de algum tempo. 7 meses depois tive que operar. E qual foi o intervalo entre as plásticas? O abdômen para mama foram 2 meses. Porque existe muito essa ansiedade de falar assim, eu quero fazer cirurgias combinadas. Eu Sim, quero aproveitar, me afastar de uma vez só, eu não quero comprometer meu trabalho. Só que eu vejo muito essa questionamento, mas vejo também pessoas que, tipo assim, às vezes querem transformações muito grandes num tempo único. O que isso acarreta? Aumentar os riscos sim. da cirurgia. Você vê pessoas um dia fazendo embolia pulmonar, trombose venosa profunda, porque estão fazendo cirurgia de 12 horas. Uma cirurgia de 12 Exato. horas é um exagero. Quando eu cheguei lá, eu te pedi isso. Eu pedi para fazer as duas. Você falou que era melhor não. Entendeu? Parece que você não gosta de fazer aquele tipo de cirurgia. Parece que aquilo ali não é interessante. Mas, ao mesmo tempo, você fazer uma cirurgia que a pessoa no dia seguinte está mais fácil de fazer suas atividades mínimas, de caminhar, é Sim, muito mais conveniente. Você fazer muitas cirurgias combinadas, fazer braço, mama, abdômen, você vai promover muitas vezes uma anemia importante, talvez necessitar de transfusão de sangue, aumentar o tempo de imobilização do paciente na mesa de cirurgia, o que já causa muitos inconvenientes, é. hipotermia, quando o paciente baixa demais a temperatura, porque a sala de cirurgia é fria, para você diminuir a infecção. Então você inventa situações desnecessárias, aumentando a morbidade da cirurgia, as complicações da cirurgia. E as pessoas não estão tendo juízo para isso. Não, Elas porque acham as que pessoas querem. se você não for pessoa de juízo, danou-se, porque o paciente não vai ter. Na cabeça do paciente, eu quero fazer tudo de uma vez para me Sim? recuperar de uma vez só. É Então você isso. tem que ser a pessoa que limita para gerar segurança. Porque senão você não gera segurança nenhuma e aí a pessoa quer fazer indefinidamente procedimentos e que muitas vezes não tem a mesma qualidade. Porque se você está fazendo muitas coisas simultâneas, às vezes o cansaço, a limitação da anestesia, a limitação do tempo de cirurgia, faz com que aquela cirurgia não possa ser do mesmo jeito. Porque a pessoa exagerou de fazer tudo num tempo único, de uma só vez. E muitos fazem, né? Adoro fazer. Adoram. Adoro fazer. Só que aí você vai ver pessoas hoje em dia que, tipo assim,
Você fez uma cirurgia. Aí a pessoa já tem uma dificuldade de cicatrização, porque eventualmente ela não tem um equilíbrio perfeito, porque a bariátrica muitas vezes não deixa a pessoa absorver todos os nutrientes que seriam necessários. Sim. Então a cicatrização pode não ser igual. E aí a pessoa vai lá, tá anêmica, porque fez uma cirurgia de imediato. Então perdeu sangue na cirurgia. Então você vai propiciar uma maior chance de dificuldade de cicatrização que a pessoa não imagina. E aí a pessoa faz um- uma infecção ou faz uma necrose. E aí você vai ficar inventando hiperbárica, que é colocar a pessoa numa câmara com oxigênio em alta concentração, achando que aquilo ali vai ajudar a cicatrizar. Só que ao mesmo tempo vai gerar custos que às vezes a pessoa não está imaginando. É. Ou autorizações de plano de saúde que demoram muito tempo para acontecer. Então, esse tipo de situação, se a pessoa não sabe ou não entende a dificuldade daquilo, acha que é só no estalar de dedos ligar para o convênio e vai estar autorizado. Não é assim. Acho que é Vai assim. passar por perícia, vai passar por auditoria, vai passar por uma série de dificultadores que fazem com que aquele evento, em vez de ser simples, se torne um transtorno. Sim. Então, quem não entende isso, acha que tudo é fácil, entendeu? Está se enganando de uma forma que vai ter mais dificuldade, vai ter mais dissabores ao longo do procedimento do que quem entende que vai devagar, faz as coisas com parcimônia, com segurança, que dá mais certo. É. Querer fazer uma tacada só e achar que eu sou um cirurgião melhor do mundo, de outra galáxia, que entendo tudo, é de uma inocência, de uma besteira que eu realmente não consigo entender, porque a gente vê cirurgiões bons que têm complicações, por que que você não vai limitar se o cara é até 10 vezes melhor do que você? É. Entendeu? Então, tipo assim, seja prudente, seja protetor do paciente, não expor o paciente a riscos, a complicações, que pode evoluir até para a morte. Se você Exatamente. inventa coisas muito sofisticadas, você pode fazer com que o paciente morra. O Então, tipo, paciente fica com aquela ansiedade, não entende muitas coisas, né? sim, não quer. Ele não quer entender, ele quer fazer. Não quer entender. Ele não quer entender, quem tem que entender é você. Exatamente. Entendeu? Ele vai falar assim, ah, não, mas fulana fez, mas na minha amiga deu tudo certo. Sim, mas não é previsível o que vai acontecer no seu caso. Então cuide para que dê certo. Senão você vai ter uma exposição completamente desnecessária da sua cirurgia, do seu corpo. Você lembra qual foi a cirurgia que mudou mais o seu corpo? Abdômen. O que acontece no tipo de cirurgia? Me explica aí qual cirurgia que você fez e o que isso mudou. Assim, eu queria muito, o que eu queria mesmo era abdômen e mama, foi o que eu fiz, né? Mas a cirurgia de abdômen foi convencional? Como é que foi? Foi perfeito. Eu fiz Não, foi convencional? Foi. Foi só na frente? Não, frente e costa. Então não é convencional. 360, desculpa. 360, para mim foi perfeita. De convencional pelo seguinte, as pessoas de cirurgia de abdômen, elas imaginam que vão fazer um corte na frente. Isso. Então, muitos cirurgiões nem têm muito contato com esse tipo de cirurgia de abdômen 360 graus. Sim. Porque não é o dia a dia do consultório de quem não faz bariátrica. Uma pessoa que emagreceu 10 quilos não vai fazer um 360. Uma pessoa que você emagreceu quantos quilos? 52, né? 52 quilos. Então, se você faz esse tipo de emagrecimento, vai gerar uma flacidez que não é só na frente. Na lateral, nas costas. Exatamente. Que se você não ajustar essa pele e retirar de uma forma mais agressiva a pele, você não estica o suficiente. Eu conheci através de você a 360. Não conhecia. Você não tinha ouvido falar antes? Não. Os outros cirurgiões não te propuseram isso? Não. Qual é a cirurgia que eles propuseram? Somente. Inclusive teve um que queria fazer âncora. Explica o que é âncora, só para as pessoas A entenderem. âncora é que faz o corte aqui no meio, não é isso? Sim. Na barriga e fica aquela cicatriz. No meio e embaixo. Um corte assim, vertical e um horizontal lá embaixo. O que iria incomodar mesmo seria o do meio, né? Porque o corte o corte que é em pé, vertical, ele é muito exposto. Muito. Então, você não vai conseguir usar uma roupa que não expõe a cicatriz. Exato. Você vai ter o estigma de ter feito uma cirurgia. E eu não conhecia 360. Aí quando eu fui ao seu consultório que você me apresentou. Eu acho que a abdominoplastia 360 graus é a que tira a maior quantidade de pele. A âncora não tira a mesma quantidade, tira menos. Sim, então você não consegue resolver muitas coisas de flacidez porque você tirou pouca pele. Sim. Se você tira mais pele,
a pele vai se tornar mais esticada. Ela não vai modificar a qualidade dela, ela esticou. Então, as pessoas elas imaginam que com uma cirurgia convencional elas vão ter uma mudança da pele. Não, é a mesma pele. Eventualmente, com algumas tecnologias hoje em dia, você consegue fazer alguma retração de pele. Sim. Só que o custo dessas tecnologias que estão na moda, Renuvium, Argoplasma, que você fez uma lipoaspiração e por baixo bota como se fosse uma cânula que gera energia, é muito caro. Varia de 7 a 10 mil reais só o descartável. Então você vai ter um custo de uma cirurgia e vai inventar mais 7 a 10 mil reais. É uma realidade que é para pouquíssima gente. Verdade. Entendeu? Só que as pessoas em rede social, elas anunciam isso diariamente como se fosse uma cirurgia do dia a dia. Aquilo é uma cirurgia de exceção para as pessoas que vão poder pagar por aquele procedimento e que querem determinados resultados para se exibir mais o corpo, muitas vezes gente que tem já uma característica atlética, que querem ter gominho na barriga, que vão injetar gordura dentro do músculo. Se em rede social só vê isso hoje em dia. Parece que é a única cirurgia que se faz, não. Todo mundo vai sair com gominho na barriga, todo mundo vai ter um músculo XYZ, só que as pessoas não percebem o seguinte, tá bom, você fez uma cirurgia mais agressiva, as complicações são maiores. Sim. Porque as pessoas não entendem que, tipo assim, você coagulou vasos, você descolou às vezes tecido, então a circulação daquela pele se tornou mais deficiente. Então você vai ver hiperbárica nesse tipo de cirurgia. Nas outras você vai ver menos. Entendeu? Sim. Só que parece que é uma cirurgia ultra controlada, que não dá nada. É uma ilusão. Entendeu? É interessante a cirurgia? Não tenha dúvida. Só que as pessoas elas estão exagerando em pessoas que às vezes não têm nada. Então, aquela pessoa que tem um problema mínimo, quando tem uma complicação, é um inferno na vida delas. A frase de Facebook da época era: meu mundo caiu. Entendeu? O paciente foi lá, fez uma cirurgia com alguém, a pessoa não deu atenção, não acompanhou, não viu as complicações, meu mundo caiu. Fiz uma cirurgia, aí você vai lá, pega aquela foto, expõe em rede social para pedir a opinião de todos os pacientes que estão vendo aquilo. Eventualmente você sai mandando por WhatsApp, Messenger, sei lá por onde, para pegar a opinião de uma coisa simples que o próprio cirurgião que fez vai acompanhar. Mas a pessoa perde a confiança. Por quê? Porque ela não foi avisada de que aquele tipo de coisa era comum e acontecia. E poderia acontecer. Por exemplo, o seroma, que é uma coisa ultra comum, é acúmulo de soro, é a parte do sangue sem as células, depois da cirurgia de abdômen, é super comum. Sim. Você fez seroma? Fiz. E aí, como é que é essa história do seroma? Quantos dias depois que isso aparece? Acredito que uma semana. Meu dreno também acho que não estava funcionando. Uma semana depois que começou a perceber o acúmulo de líquido. Isso. Tá, e como é que tratou disso? Foi ao consultório e você aspirou? Aspirou. Com agulha? Com agulha. Com agulha, sim. Com agulha. Então, as pessoas já têm um pavor de agulha. Então, acho que aquilo ali vai doer. Doeu? Não. Não dói. Por que que não dói? Porque você fez no corte. Nada. Então, não sente absolutamente nada. Porque você não espetou a barriga. Você entrou no espaço do corte. Então, as pessoas não têm essa ideia. Quando você fala de agulha, parece que vai ter uma perfuração da agulha. E não tem, porque é no corte. Não senti nada. Então, é de uma inocência das pessoas imaginarem. Porque elas não estão preparadas para aquilo, porque não foi avisado. Quando você avisa, o cara fala assim: o seroma é frequente. E vai ser tratado de tal forma. O cara fala assim: é só isso. É só isso. Só que as pessoas elas deixam acontecer para contrário. E aí, meu mundo caiu. E normalmente não são avisadas, né? Não são avisadas. Não são avisadas. Entendeu? Então, tipo assim, Nossa. quando você já fala assim, acontece isso, não sei o quê. Se não acontecer, é muito melhor. Porque você soube preparar o paciente para uma coisa comum. Mas não aconteceu. Ótimo. Mas se acontecer, foi fácil. Isso que me prendeu. Entendeu? Foi aí que eu te escolhi. Porque eu fui preparada de todas as maneiras. Tem pessoas que acham que, não, jogou um balde de água fria, não volto mais. Sim. Mas eu acho muito importante você estar preparado. Nem todo cirurgião é para todo paciente. Então tem um cirurgião que tem paciente que não vai se adequar ao meu perfil. Tem que procurar outro. E vice-versa.
Entendeu? Porque ele não vai entender o que você quer de bom para ele. Ele vai achar que você está ali, ó, que é um prestador de serviço para fazer o que ele gostaria, o que ele necessita. Mas ao mesmo tempo ele não vai se adequar ao seu perfil. Ele não vai entender que você está querendo a segurança, você está querendo cuidar. Sim, Muitas vezes você escolhe um cirurgião que é ultra agradável, que só conta coisas ótimas, sim. mas na hora que você precisa entrar em contato, você consegue? Não. Você manda lá uma mensagem, a Não mensagem não consegue. é respondida. Você liga, não está sempre ocupado. É, Uma secretária que vai responder. Então, você não combinou com aquela pessoa? Por que tem que ter um intermediário? não Na minha consigo. cabeça eu não consigo entender isso. Sim, Entendeu? o contato direto é muito Sim, eu, importante. eu sou Acho que passa segurança, simples né? no que eu faço. Sim, E eu vou direto. Então, eu vejo pessoas que, tipo assim, para chegar a essa pessoa, é uma gincana. é, É um excesso de etapas para você cumprir, para você chegar ao cirurgião e falar assim, eu tô com anemia. Aquilo ali pode ser uma coisa aguda, pode ser uma coisa importante. é, Entendeu? Se você não detecta aquele tipo de coisa com facilidade, não enche o saco do paciente, tá bom, você tá com problema? Vem aqui hoje. Não, não, eu não posso ir hoje. Não, você vem aqui hoje. Você tá com problema. Porque senão você não detecta absolutamente nada. é, Você fica imaginando, você tá distante. Ou você vai ver uma foto que tá mal tirada, que não dá pra ver nada. Entendeu? Então, esse exatamente. tipo de situação, se as pessoas não aprenderem que elas têm que mostrar, que elas têm que ser avaliadas, você vai ter coisas desnecessárias por falta de cuidado, por falta de Exatamente. querer acompanhar o paciente. Já fiz? Não. É final de semana? É Natal? Não, não vou ver, porque É, é Natal, então não dá para eu ir lá ver o paciente. Não tem Natal, você vê o paciente lá em meia hora, acabou, entendeu? exatamente. Isso não existe isso, isso é conversa fiada. Se o cara quer ser médico ou cirurgião, não tem data festiva. É. Não tem. Isso é. Não, e esse contato direto é muito importante. O paciente se sente seguro, entendeu? Sim, acredito. Se sente seguro ali. Até eu faço o que eu gostaria que fizesse comigo. Exatamente. E às vezes que eu não tive necessidade, eu não tive esse cuidado. Por mais sendo médico, conhecendo as pessoas, às vezes o cuidado que você teve não é igual ao cuidado que você gostaria de ter. Então, às vezes, você até fala assim, tá bom, já que não tenho cuidado, eu mesmo vou fazer, ou eu vou pedir outra pessoa para ver, porque o cuidado que você se tornou paciente, você não teve. É, Então, você fala assim, ah, não, isso não é o que eu quero. Então, você vai procurar o que você quer, porque às vezes não é o que você precisa. Você também precisa, você é paciente, você precisa é, lá de esclarecer. Saber a lógico. maioria das coisas, você vai saber, mas você precisa esclarecer e precisa sentir que alguém está preocupado com a sua saúde. É, Entendeu? com E isso se certeza. inverte. Com certeza. Depois da cirurgia, você teve algum cuidado assim especial? Tipo, teve que usar cinta, fez drenagem linfática? Como é que foi esse pós-operatório? Sim, sim. Drenagem e cinta. É, você me recomendou a cinta durante 3 meses. Eu usei. O resultado foi ótimo. A pessoa fica até meio viciada na cinta, né? Fica. Quando você tira a cinta, dá um Você certo fica, desconforto, né? exatamente. Parece que tá tudo solto. É assim. Ela segura de uma forma que dá Exatamente. uma estabilidade ali, É chatinho de usar, mas assim, calor com. quando você tira, a impressão é que tá tudo solto. Sim. É curioso, né? É. E a drenagem eu também E fiz. como é que é a drenagem que você fez? A drenagem foi através, né, do Usou algum aparelho. aparelho? Usei, De quê? usei. Ah, é Lembra aquele que foi? aparelho. Ai, não lembro. É que geralmente a drenagem tá muito na moda fazer coisas de drenagem assim muito precoce. Eu não indico. Eu acho que Sim, coisas simples o paciente pode fazer diretamente. Tipo, uma massagem suave por cima da cinta, ele pode fazer diretamente. Mas quando você já está liberado, já tem certeza que o paciente não evolui com seroma, você tirou dreno, você tem uma certeza, eu acho que aí você pode fazer manobras mais agressivas. sim, Que você não vai encontrar pessoas que vão fazer sempre a mesma coisa. Então, se a pessoa vai fazer uma coisa mais agressiva, você quer que não tenha, provoque o seroma ou provoque alguma abertura da ferida, decência, que a ferida sim. se afaste porque a pessoa foi fazer uma massagem mais agressiva e você não sabe, você não está presente, você não, muitas É, vezes não conhece nem o profissional e você não quer que aquilo aconteça. Então, essa coisa de ser muito precoce é meio modismo, porque não faz diferença nenhuma.
Ah, não, né? Não, não faz. Eu Porque, até tipo assim, estranhava, né? você fala assim, no começo você vai fazer uma drenagem muito suave. Se você ensinar para o paciente, ele faz. Ele faz, né? Ele faz. Então, tipo assim, eu acho que ensinar coisas simples e tá na moda as pessoas falaram assim, eu vou colocar kinesiotape, que é uma fita por cima da pele, eu vou lá fazer uma coisa para ajudar a cicatrização, fazer um laser em cima da cicatriz, eu vou fazer variações. Está na moda. Por quê? Está na moda fazer procedimentos em equipe multidisciplinar. Parece que aquilo tem que ser simultâneo. Não precisa. O resultado final é o mesmo. Só que as pessoas elas estão fazendo isso por quê? Porque você consegue um paciente diferente. É um paciente que está na moda do marketing digital, que é o high ticket. É um Sim. paciente que você cobrou caro. Então você muda a sofisticação do que você está fazendo para mostrar que você tem muitos serviços associados. Mas não precisa. Não é Você pode, não é necessário. necessário. É. É possível. É interessante em alguns casos. Na maioria, não é necessário. Esse tipo de abordagem não vai ser feito no paciente comum. E no paciente comum não dá certo também? O paciente de hospital público que faz lá no hospital público, É, residência, não dá certo também? tá certo. Dá certo do mesmo jeito. Então o resultado final é o mesmo. Só que o paciente que você está cobrando muito caro, ele quer ter cuidados que sejam diferenciados. Sim. Então muitas vezes você vai botar uma pessoa que é um acompanhante, ou o médico propõe um acompanhante de enfermagem, ou técnico de enfermagem, durante a estadia naquela noite. É necessário isso? Não. Porque tem técnico de enfermagem do hospital. Sim, tem. Então, para que você vai ter um técnico de enfermagem exclusivo para o paciente se tem um do hospital? Se você está operando no hospital que tenha condições, aquilo já vai existir. Sim. Entendeu? Então, esse tipo de situação é muito curioso. Tá acontecendo outra coisa que é muita venda casada. Eu vou lá te operar, mas você tem que fazer tudo com a minha equipe. Eu vou te operar, Tem mas isso. você tem que comprar cinta, meia, anticoagulante. Tem Sim, isso. mas você vai propor uma situação dessa para pessoa que às vezes não pode pagar? É. Entendeu? Então, tipo assim, virou um conjunto para valorizar demais aquilo, como se o que se faz há mais de 50, 80 anos não tivesse mais valor, não funcionasse mais. Aquilo É. fosse besteira. E eu tive uma recuperação ótima. Eu achava que ia ter muita dificuldade, porque Para foi 360, andar, 60, pra... porque tinha que usar a cinta. sim. Você Eu, teve que andar curvado? só uns dias, né? Quantos dias? Uns 15 dias. Sim. E para E porque dormir? tem gente que fica mais de um mês, Sim, né? para dormir, como é que foi isso? Dormia tranquila, tinha que ficar, né? Travesseiro alto, um pouquinho curvada, mas tirei de letra. Na Podia minha, dormir de lado? de lado, não. Você não conseguia dormir de lado? Não, de lado não. Eu dormia mais de barriga para cima. Sim, eu acho que Sempre. pode ser orientação. Você pode dormir de barriga para cima e de lado. Você não vai poder dormir de barriga para baixo. Para baixo, não. Porque aí você vai esticar realmente a parte que tem maior tensão. E aí pode abrir ponto. Não, e na minha cabeça eu ia sentir muitas dores. Não sentia. E tomou remédio comum. Comum. Analgésico comum e anti-inflamatório. Comum. Zero de Sim. remédios primos da E não morfina. sentia dores. Não sentia. Sim. Não sentia dores. Porque é uma cirurgia relativamente superficial. O que dói na cirurgia de abdômen é a sutura do músculo. Porque a gente respira, a gente estica essa musculatura. A gente vai fazer necessidades, evacuar, urinar, a gente estica essa musculatura. Sim. Quando a gente tosse, a gente orienta que o paciente segure a barriga. Para na hora de tossir, não esticar a musculatura e ficar doendo. É o que dói na cirurgia. Entendeu? É. A cirurgia de mama não dói do mesmo jeito que a cirurgia do abdômen. Dói muito menos. Porque não tem músculo envolvido naquela cirurgia para Mas eu não gerar sentia incômodo. dor mesmo, não. Só mesmo quando tossia. Sim. Quando tosse. E você chegava a colocar a mão na barriga para segurar um pouco? Sim, sim. E você teve contato com outras pacientes de bariátrica. Sim. Qual a dificuldade que você via assim no dia a dia? As pessoas conseguiam, em geral, fazer essa acompanhamento da bariátrica pós-operatório? Não é da plástica, é da bariátrica. Da bariátrica. É. As pessoas, elas faziam bariátrica e acompanhavam durante muito tempo? Ou percebia Não. que tinha muita gente que desaparecia, não
Muita gente, eu tenho amigas, né, que fizeram e, tipo, é, não acompanhavam. Eu sigo muito a Não risco. retornava o médico Não, que operou. no início sim, mas depois, Depois de poucos anos já não. não. E, tipo assim, eu sempre fazia endoscopia, estava sempre com uma série de exames de... No início, então, 2 meses, 3 meses, 6 meses. E tenho amigas que nunca mais voltaram. Fizeram a cirurgia? Fizeram a cirurgia, voltou ali no Você fez qual início, cirurgia? depois eu fiz a bypass. O bypass é uma cirurgia que você corta a parte do Isso. estômago e emenda O o intestino. intestino mais baixo. Isso. O sleeve é uma cirurgia que você corta verticalmente o estômago e não tem sutura do intestino lá embaixo. Sim. Então, Eu sempre fazia ali. no bypass ele te orienta a fazer o quê? De reposição, de suplemento, o que tem que fazer? As vitaminas Tem que tomar, tem que tomar. porque a Internamente. absorção não é igual. Isso. É. No Porque sleeve tem não amigas que tem, não tomam. no sleeve não tem essa coisa da, É, sim, tem que tomar. não toma. E aí o que E acontece? elas não tomam, exatamente. Elas se sentem fracas. Volta e meia tá com anemia. Exatamente. Eu tenho uma amiga agora que tá com anemia. Eu digo, mas você tá tomando? Não, não tomo nada. É. E aí ela não entende que ferro e B12 são as anemias do dia a dia. Então elas vão ficar com esse tipo de situação achando danado. Aí fala assim, e às vezes não sente nada, tá com anemia e não sente nada. Também, né? E se o corpo tá lá anêmico, não chega a sangue nos tecidos. Como é que ele vai nutrir adequadamente os tecidos? Como é que vai acontecer a normalidade ali do funcionamento do corpo, se não tá chegando sangue? Exatamente. Entendeu? E eu tenho duas amigas que me pediram nome, porque eu tomo até hoje a injeção de 2 em 2 meses Sim. e tomo os comprimidos todos os dias. Sim. E elas vieram pegar comigo o nome O que chamam que ele nem no médico. para poder tomar. Entendeu? Sim, sim. Mas não tem um tipo de deficiência nutricional, tem vários. Então a pessoa às vezes tem que fazer 6 meses, uma vez por ano, diversos exames para perceber o que está acontecendo. Tem que fazer. Você vai dosar lá o zinco e vai saber se está baixo ou alto? Não vai saber, Não entendeu? vai saber. Só de olhar. Então, eu acho que existe uma quantidade grande, parece que, não me lembro, acho que uns poucos anos atrás tinham 116 mil cirurgias bariátricas por ano no Brasil. Então, tipo assim, as pessoas fazem, mas qual é a porcentagem dessas pessoas que conseguem dar um acompanhamento, que conseguem realmente não se exporem a riscos porque estão evoluindo para uma desnutrição e não estão nem sabendo que aquilo existe? Conheço vários. Sai da obesidade e vai para a desnutrição. E às vezes não está com peso bom, mas está desnutrido. Entendeu? Exatamente. Porque está desnutrido de pequenas substâncias lá, pequenos elementos lá que a gente só vai saber através de dosagem sanguínea. Sim. Tem uma amiga que está passando por isso agora. E aí essa pessoa muitas vezes vai procurar uma cirurgia e tem complicações. Não cicatriza do mesmo jeito. Porque às vezes aquele elemento lá não é suficiente para dar essa qualidade. Então, se fez uma bariátrica, tem que ter acompanhamento. Vai no seu cirurgião, vai no endocrinologista, no nutricionista. Escolha pessoas que vão lhe acompanhar a longo prazo. Sim. Porque senão aquilo vai dar problema. Eu conheço pacientes que tinham deficiência crônica de B12 e nem sabia. E aí operou de túnel do carpo, que é uma compressão de um nervo na mão. E a B12 ela tem a ver com o metabolismo do nervo. Então ela operou e mudou quase nada. Porque aquele nervo já estava tão deficiente que não tinha muita capacidade de recuperar. Porque fez a bariátrica, não acompanhou nada durante 10, 15 anos. E depois evoluiu com uma doença de nervo que necessitava daquele tipo de vitamina. Mas o nervo já tinha um grau de degeneração importante e a pessoa nem sabia que uma coisa teria a ver com a outra. Entendeu? Também, né? Sim. Então, é necessário que a pessoa tenha juízo. Ela vai fazer um procedimento que necessita de acompanhamento. Se ela vai largada demais com relação à saúde, não inventa coisa sofisticada. Que vai dar zebra. Exatamente. Entendeu? E com relação à cirurgia plástica, as pessoas muitas vezes elas estão achando que é muito fácil, que é só fazer um procedimento ali, que não acontece nada, que rapidamente a pessoa fica boa. Na cabeça das pessoas é assim mesmo. É uma banalidade, é como trocar uma roupa. Sim. Foi lá, fez uma cirurgia plástica. Sim. Me conta mais ou menos da história lá da tua filha. Minha filha?
Aí ela colocou a prótese, né, na Sim. mama, Com o cirurgião com outro outro. cirurgião, isso. E um ano depois do problema, a prótese rompeu. Sim. E ela sentiu a diferença e quando fez a ressonância, teve que refazer a cirurgia. Porque com um ano, hein? Com um ano teve que E ela refazer. tem 20 e poucos anos. Tem, fez Sim. 27. Fez 27 anos. Quer dizer, já teve que trocar. Então as pessoas ficam com essa conversa sempre. Mas a prótese dura para sempre? Mas a prótese, que problemas que acontecem, entendeu? Sim. Fica nessa eterna mágica de que aquilo dura para sempre, de que Não, não e dá ela tem nada, amigos também que entendeu? tiveram problemas, E já trocaram. encapitou. Já trocaram. Num período curto, às vezes, Sim, num entendeu? período Então a curto. gente está vendo pacientes, às vezes, que já fizeram 3, às vezes 4 cirurgias numa idade muito jovem, entendeu? Muito jovem, Então, exatamente. a necessidade da cabeça de ter um resultado muito exagerado, muito Sim, bom, faz com que as pessoas fiquem satisfeitas rapidamente. sim. Não tem mais o que acontecia, que a pessoa colocava e falava assim, não, tá bom, não quero fazer mais cirurgia. Porque encara como uma cirurgia. A outra não, vai lá fazendo, 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 não termina. E muitas vezes não tem a satisfação. Exatamente. Porque olhou pro lado, ué, o do lado tá melhor. Ah, mas eu quero o resultado do lado, eu quero Sim, esse. isso existe muito, né? Sim. Ficar se comparando com as outras. Eu acho que é a pior coisa que tem em cirurgia plástica. Porque as É, pessoas, elas compram o resultado do vizinho. sim, A quantidade de com print de certeza. tela que as pessoas fazem de coisas de estética de plástica é absurdo. E E quando não fica do jeito que elas querem, e aí acha que às vezes que a culpa é do cirurgião, não tem isso tem também? demais. Tem Tem. demais. Porque as pessoas às vezes não têm o pré-requisito que a outra paciente teve e falar assim, tinha uma pele mais flácida, tinha uma pele que não ia dar, não tinha condições semelhantes, mas a comparação não termina, Não, entendeu? nunca. E aí o grau de satisfação é baixíssimo. Porque você não entendeu que aquilo ali vai se adequar ao seu caso. Não é igual para todo mundo. É, Só que as pessoas elas querem o igual, previsível, mas não é. Não é sim. uma ciência exata, não é uma coisa que você defina, não é um produto que Eu você aprendi troque, isso com você. não é um produto que você troque Cada rapidamente. corpo é Não um, gostei, então cada vá lá, lugar. troco. É, não é assim. E da minha filha foi necessidade, né? Com um ano só. Sim. Um ano teve que trocar. E teve dificuldade para fazer a segunda. Teve. Porque queria autorizações, coisas que não conseguia. Sim. Sim. Chegou a fazer. Agora já está insatisfeita de novo. Já em algum Né? momento vai fazer algum tipo de procedimento, né? É, Sim. toda hora quer fazer alguma coisa. Pois é. Eu acho que isso aí, se as pessoas não tiverem juízo, elas vão passar em diversos cirurgiões. Algum deles vai fazer. E não tem, a maioria não tem. Mas algum deles vai fazer, mas não vai gerar uma coisa que façam com que elas aceitem o resultado. Se você não baixa a expectativa, você vai querer sempre o máximo. Você vai querer o teto. Então aquilo ali nunca vai dar certo. Nunca. É E verdade. parece que, tipo assim, não, você não quer fazer. Não, você não quer que a pessoa se exponha a riscos, você quer que ela entenda que não é só o formato do corpo que vai dar satisfação a ela, entendeu? É, Parece que ela está apostando toda a felicidade em um procedimento. é, E aí vem essa conversa de, meu mundo caiu, porque meu sonho era fazer isso, meu sonho era ter aquilo, é. entendeu? Então, tipo assim, aquilo é parte do que você está fazendo, mas o teu sonho de ser apenas exclusivo daquilo ali é um exagero e É. tanto. Isso existe mesmo, né? Sim, sim. E eu acho que quando as pessoas são mais jovens, isso é mais evidente, Sim, com entendeu? certeza. O paciente jovem, se ele não for mais esclarecido, entendeu? Outro dia eu estava num grupo de WhatsApp, as pessoas discutiam se fazer lipoaspiração numa menina de 16 anos que tinha um pouquinho de gordura Meu no, Deus. no flanco. E aí a maioria falou assim, não, não faz sentido, entendeu? Mesmo porque rapidamente ela vai ficar insatisfeita. Ou se o resultado não ficar ultra exagerado, ela não vai ter satisfação. Então Exatamente. faz coisa assim, vai fazer atividade física, dieta, e em algum momento, quando ela estiver mais velha, pode até ser feito. Mas agora, aos 16 anos, é forçação de barra. E as pessoas estão Também nesse nível. acho. Não, É, estão nesse nível de, estão mesmo. de exigência. Eu, particularmente, eu nem vejo esse tipo de coisa. Porque eu não.
Muitas vezes eu converso com as pessoas e não tô a fim de entrar naquela viagem da pessoa, porque depois a cobrança de uma coisa impossível é eterna, entendeu? Minha filha mesmo tá louca para fazer abdominoplastia e não tem E não tem necessidade. filhos. Não, não tem filhos e Sim. nem necessidade. Porque ela vai ver muitas coisas da moda, de Sim, resultados. A rede social, ela hoje em dia, ela faz vídeos tão fantásticos que a pessoa compra aquilo ali. Ah, eu quero esse resultado. Olha como é que aquilo é possível. Olha o que aconteceu. Tudo bem, é possível muitas vezes. Mas se você consumir aquilo de uma forma exagerada, você quer o dia inteiro mais, mais, mais. Vicia. isso que eu ia falar, virar um vício. Vicia. E aí, É tipo um assim, vício. aquilo ali você, em determinado momento, fala assim: caramba, mas eu não atinjo aquele ideal porque tem sempre algo melhor. É, E aí é difícil você botar juízo na cabeça da pessoa. é mesmo. Entendeu? É bem difícil. Muitos não aceitam. Sim, sim. É verdade. Você lê mais alguma coisa? Hum, eu fiquei muito satisfeita. Fiquei satisfeita. Me arrependo só de não ter feito a perna na época, porque eu fiquei muito magrinha. A perna me incomoda. Sempre falei isso. Sim. Você mesmo dizer para não fazer. A cirurgia da perna, da coxa, geralmente, Isso. é uma cirurgia que geralmente você deixa por último. Por quê? Porque ela é uma cirurgia que é desconfortável para a pessoa sentar Sim. e ela requer que a pessoa tenha emagrecido mais, porque senão você faz, a pessoa emagrece de novo e aí sobra a pele. Então é uma cirurgia que geralmente fica por último. O braço vem em segundo ou terceiro lugar e a perna em quarto lugar. Para que você tenha uma estabilidade do que está acontecendo, não tenha pressa e aquele resultado dure. Porque senão a pessoa faz uma coisa que tem uma cicatriz mais exposta, a cicatriz da perna muitas vezes vai até a metade da coxa ou até mais baixo, até próximo do É, joelho se tiver uma necessidade grande. Então esconder aquela cicatriz muitas vezes não é fácil. A gente tenta botar um por pouco mais favor. posterior ou no meio da coxa, na parte interna, não é cirurgia na frente da coxa, mas se você não tiver essa preocupação, você vai deixar uma cicatriz exposta que a pessoa vai se limitar ao tipo de roupa que ela veste. Ah, isso aconteceu com minha amiga. Dela foi bem embaixo Sim. e ficou bem exposta. E aí a pessoa não vai usar esse tipo de roupa, porque vai ficar É, com vergonha. A cicatriz, ela é sempre um limitante. Então, se a cicatriz puder ser escondida, é o melhor. Você não vai fazer cicatrizes que a pessoa fique depois questionando que procedimento você é, fez. Porque as pessoas que você encontra são cruéis. Elas querem perguntar por perguntar. Não, você operou o braço? O que você fez? Você quebrou o é, braço? Você operou a barriga? Tem o quê? Levou um tiro na barriga? é, Você vai ver perguntas as mais absurdas possíveis e ninguém está preocupado com o entendimento que o corpo da pessoa mudou. Não está preocupado. É é, provocação, entendeu? Provocação e curiosidade. Então, se puder ficar escondida a cicatriz, não faz sentido ficar colocando cicatriz demais no corpo da pessoa que depois ela vai ter vergonha da própria cicatriz. E às vezes a cicatriz não fica fina. Tem gente que tem uma cicatrização boa, tem gente que não. Se a cicatriz evolui para queloide, esse tipo de coisa, vai se aborrecer. Outro dia mandaram até um médico, um amigo dele que fez uma cirurgia de orelha, que ficou com queloide de uns 4 centímetros de altura. é mesmo? Ficou dessa altura o queloide. É uma cicatriz Deixa eu ver. de otoplastia, uma cirurgia de orelha e de abano. Então ele vai ter que fazer uma retirada, vai fazer um negócio que chama beta-terapia, que é uma radiação superficial para limitar a cicatrização exagerada, mas não é uma certeza de que aquilo não vai crescer de novo menos, mas não deve ficar uma cicatriz plana, fina. Então, esse tipo de situação, se a pessoa não sabe que existe e evolui para uma situação dessa, vai ficar frustradíssimo. A É, cicatriz é imprevisível. Às vezes a pessoa tem uma cicatriz na mama, a parte externa ficou de um jeito, a parte medial ficou de outro. Então, você fala assim, na mesmo corte teve duas alterações, então não é uma banalidade para você colocar e achar que você controla tudo. Tem é, umas frases assim de cirurgião. O cirurgião gosta de ser jocoso, bem agressivo no é, que fala. Ele fala assim: eu corto, você cicatriza.
Porque senão parece que a qualidade da cicatriz depende do cirurgião. Depende do cirurgião, e não Entendeu? é. Então, tipo assim, esse tipo de coisa é para falar assim, a pessoa caprichou numa sutura, tentou fazer uma sutura melhor, sim, mas mesmo com a sutura boa, o corpo evoluiu com exagero de cicatriz, porque tem um defeito na cicatrização, e evoluiu para um queloide, que deve ser tratado, que deve ser colocado compressão, uma placa de silicone apertando a cicatriz, injetado substâncias ali que diminua esse exagero da cicatriz, fazer essa beta-terapia se você reoperar o paciente. Então, isso daí é uma coisa que a pessoa tem que ter paciência. Por quê? Você fez uma cirurgia, não ficou boa a cicatriz. Geralmente você vai intervir na cicatriz para nova cirurgia após 1 ano. E se a pessoa não sabe disso, ela com 3 meses ela já está louca querendo fazer uma Exatamente. cirurgia, que não vai dar certo. Entendeu? E aí ela faz uma nova cirurgia de uma cicatriz que está imatura, evolui novamente para um resultado inestético, ruim, e aí é tudo errado. A satisfação dela não vai existir nunca, porque ela não entendeu que aquilo ali precisa de tempo e paciência. Normalmente não tem, né? Zero. Zero. O paciente de estética, muitas vezes, é um paciente zero de paciência. Ele é imediatista ao extremo. Ele quer fazer uma cirurgia porque tem um casamento daqui a 15 dias. Ah, você vai casar daqui a 15 dias? Beleza. Procura alguém que faça, eu não faço. Ah, ou preciso ter uma outra situação social, familiar que está necessitando de cirurgia plástica? Simples, eu não faço. Por quê? Porque ele está jogando toda uma responsabilidade, problemas que não são cirúrgicos. São problemas outros, de cabeça, de social, e aquilo vai te dar dor de cabeça sempre. Entendeu? Então aprenda com quem é mais velho, com quem já viu, com quem fala assim, o que eu não faria mais? Tem aulas em congresso assim, o que eu não faria mais? E as pessoas mostram que tipo de cirurgia, que tipo de procedimentos, que elas não se arriscam. Por quê? Só dá dor de cabeça. Então, melhor não tê-los. melhor não tê-las, com certeza. Tem que ter juízo, entendeu? E juízo não está vendendo na farmácia. Está em falta. Juízo normalmente é que não tem. Não tem. Né? Não tem nenhum. Eu sei, porque eu passei por essa ansiedade de querer fazer logo tudo. Não sei se você lembra, eu queria fazer de uma vez, faz barriga, faz peito, faz perna. Quanto tempo você operou? Bariátrica, 8 A plástica. A plástica? Vai 6? fazer 8 anos. Não, vai fazer 8. 8? Eu vou fazer 9 de bariátrica com 1 ano. Fiz a plástica. Me recuperei muito bem. Foi ótimo. Que bom. Foi sim. Que bom. É isso. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Até a próxima.